Continuando a série de abordagem sobre os pecados capitais, vamos neste vídeo fazer uma análise sobre o pecado da gula. O problema da fome é apresentado pela falta de saciedade, enquanto que a satisfação da gula é a sua constante vontade de comer, mesmo a pessoa estando satisfeita. A gula é considerada um dos 7 pecados capitais, sendo motivada pelo desejo de querer sempre mais. É um pecado por incontinência. A sua concepção de pecado grave, em certos momentos do cristianismo, levou a influenciar o comportamento das pessoas de que o exagerar no comer a levaria direto ao inferno. A pós-modernidade se nos apresenta uma visão diferenciada do pensamento anterior, vez que a pessoa não vai mais para o inferno em razão da comida, mas em contrapartida vive o inferno do controle da alimentação, do que deve ou não comer. Portanto, não é a vida no inferno, mas é o inferno na terra. Objetivando, portanto, uma vida saudável e evitando assim certas enfermidades. Antes do advento do cristianismo, nos fartos banquetes, utilizava-se o vomitório, em que a pessoa provocava o vômito pelos excessos da comida e da bebida, a fim de voltar a comer mais. Havia, portanto, nesse comportamento um sentimento de culpa e não de pecado. Para evitar a gula, algumas ordens religiosas, a exemplo dos monges do deserto, utilizavam a prática da ascese do jejum como mortificação do corpo e uma via para chegar a Deus. Nos ensina as Sagradas Escrituras em Provérbio 23, 20, 21, que não esteja entre bebedores de vinho e nem entre comedores de carne, pois bebedor e glutão empobrecem e o sonho veste o homem com trapos. O termo utilizado de beberrão se refere à pessoa que abusa do beber. A questão não é simplesmente o beber, mas a intemperança que leva à sua reprovação. Em Coríntios 6,12, Paulo assevera: tudo é permitido, mas nem tudo convém. Tudo me é permitido, mas não me deixarei escravizar por coisa alguma. E no versículo 13 do mesmo capítulo, diz: os alimentos são para o ventre e não o ventre para os alimentos. O apóstolo não está afirmando que é lícito praticar atos indevidos, mas se refere tão somente às coisas permitidas do ponto de vista de Deus, a não se deixar dominar mesmo por aquelas que são permitidas. A exemplo da comida, ou seja, Deus nos concedeu o apetite e o estômago para digeri-lo. Isso não significa que se deve comer mais do que é necessário, e nem a pessoa deixar que a comida a domine ao ponto
de se considerar glutona. Quando esta situação acontece, em não parar de comer, significa que ela está dominada pela comida e pelo pecado capital, e Deus reprova o comilão. A hagiografia dos santos os apresenta, em regra, como pessoas magras. São Francisco de Assis lavava o tempero da comida e colocava cinza para não sentir o gosto. A virtude da temperança é justamente evitar o excesso, contrária, portanto, à gula, e levou a Santa Clara de Assis a privar o corpo de alimentos mais requintados e os doava aos pobres. O mesmo ocorrendo com Catarina de Sena, século XIV, com a idade de 18 anos, entrou para as Irmãs da Penitência de São Domingos e aos 20 anos passou a se alimentar apenas de pão e água e perdeu metade do peso. Era uma via de santidade do corpo e passava fome por causa de Deus. Dante Alighieri, na Divina Comédia, informa que o glutão é punido dentro do terceiro círculo do inferno, em que neste círculo o lago da lama era reservado aos que sucumbiram ao pecado da gula, ficando atolados em uma lama enódoa e densa, debaixo de tempestades constantes, sozinhos, sem poder falar uns com os outros, já que em vida a alegria era pautada no conforto do comer, além dos limites. Tomás de Aquino acreditava que a gula era a porta de entrada e convite para a luxúria, a preguiça, a corrupção e outros pecados. Por vários anos, os 7 pecados capitais constituíram a base da ética cristã. A modernidade, século XVIII, apresenta um novo sentido de alimentação com código de etiqueta baseada na boa mesa, isto é, a de não comer muito, mas comer bem. É o que se pode chamar de gula honesta, em que faz a distinção entre o comer e o comer com educação. Assim, o excesso e o controle de peso passaram a incomodar e serem fatores importantes na vida das pessoas, tanto que, de certa forma, a gordura é entendida como um desleixo. E vende-se, portanto, a ideia de que a pessoa magra representa o perfil normal, razão pela qual o gordo quase sempre é cobrado. Por outra via, o comportamento é também influenciado por esse perfil, tanto que a pessoa que se sente acima do peso, mesmo não estando, se dedica um pouco mais aos exercícios, é o culto ao corpo, ou se alimenta com os recursos das dietas. Portanto, a relação com o corpo não deixa de ser uma problemática existencial e, às vezes, o corpo é maltratado, ou por falta, ou por excesso, e não mais por questões de ordem religiosa. A gula
para alguns pensadores, sempre foi considerada e reprovada como um ilícito individual por fazer mal somente àquele que a pratica, e também pelo pecado de venerar o próprio estômago como se fosse um deus. A gula parece ser, entre os pecados capitais, o mais conflituoso, em virtude da facilidade com que é praticado, e, por outro lado, o mais difícil de ser evitado. Daí o seu diferencial, porque ninguém pode viver sem a comida e sem o apetite. A gula não tem a ver somente com a comida, mas também estar associada à ganância, à ansiedade, à insatisfação, no sentido de sempre querer mais bens materiais para satisfazer o vazio da alma. Um pecado, para ser considerado pecado, depende evidentemente de um ato de vontade da pessoa. Assim, para vencer a gula, é necessário disciplina e domínio sobre o apetite. O corpo de cada pessoa responde de forma diferente à comida. Portanto, não deixe que a gula se torne um hábito em sua vida. Pergunta-se: como está sua relação com a comida? É possível evitar o pecado da gula?